Os grilos cantavam e a noite cobria uma modesta casa numa rua tranquila. Dentro do quarto mal iluminado, Aline Kearney deita-se para dormir enquanto a sua filhinha de 3 anos dorme no berço ao lado. De repente, Aline franze o rosto, farejando o ar. Ela sussurra para si mesma sobre um cheiro doce e enjoativo que invade o quarto. De início, pensa que podem ser as flores do jardim lá fora, mas o odor fica cada vez mais forte. De repente, seus músculos fraquejam. Aline tenta se levantar, mas suas pernas não respondem. Um pânico a domina quando percebe que está completamente paralisada. Ela leva a mão à garganta, que está seca e rígida, e solta um grito abafado. A porta do quarto se escancara e a irmã de Aline, Marta, irrompe para socorrê-la. Marta sente o mesmo cheiro adocicado no ar e corre para fechar a janela aberta. Em pânico, ela chama a vizinha para ajudar e liga para a polícia. Os policiais chegam rapidamente, mas não encontram nada. Apenas o terror de Aline, que recobra os movimentos das pernas cerca de 30 minutos depois. Aliviada, porém ainda em choque, ela relata aos agentes o ocorrido. Quando seu marido, Bert Kearney, retorna do trabalho por volta da meia-noite, encontra a casa cercada pelos vizinhos e policiais. Bert mal acredita no que ouve. Enquanto conforta Aline na frente da casa, ele nota um vulto nas sombras do quintal. Ele ergue os olhos e distingue, na penumbra do jardim, a figura de um homem alto, vestido de escuro e usando um gorro apertado na cabeça. Bert grita e corre atrás dele, porém o homem misterioso foge pela escuridão e desaparece na noite silenciosa. Aline Kearney sobreviveu a um ataque estranho, causado por um invasor furtivo que se esgueirava na calada da noite. Naquele momento, ninguém sabia explicar o que exatamente aconteceu. Tudo o que restou foi o medo e os resquícios do odor persistente no ar. E isso foi apenas o começo. Eu sou o Dionísio e hoje comentaremos sobre um dos casos mais controversos da história. Já te peço, por favor, que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e, se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. O ano é 1944. Os Estados Unidos estão mergulhados na Segunda Guerra Mundial. Em cidades pequenas como Meton, no estado de Illinois, o clima é de ansiedade e expectativa. Quase todos os dias chegam notícias do fronte, muitas delas trágicas, listando baixas de jovens soldados conhecidos. Em meio ao esforço da guerra, a população lida com racionamento, ausência de entes queridos servindo no exterior e o temor constante de ataques inimigos. A ameaça de armas químicas, usadas largamente na Primeira Guerra Mundial, rondava o imaginário popular. Meton era uma comunidade pacata de cerca de 17 mil habitantes, uma típica cidade interiorana cercada por fazendas e pequenas indústrias. Muitos homens estavam longe, lutando na guerra, e as mulheres assumiam empregos antes ocupados por eles, inclusive em fábricas locais que apoiavam o esforço de guerra. Nessa cidade, havia uma planta industrial produzindo componentes para armamentos. A Atlas Imperial, fabricante de motores diesel e estojos de munição, que operava a todo vapor, iluminando as noites da cidade com suas chaminés flamejantes. O cotidiano era relativamente tranquilo, mas sob a superfície repousava uma tensão coletiva. O fantasma da guerra trazia preocupações inéditas às pequenas comunidades. Temia-se sabotadores inimigos, espiões ou outros perigos inexplicáveis que pudessem surgir do cenário bélico. Qualquer evento em comum poderia ser motivo de apreensão, e foi nesse contexto tenso que a estranha saga do Gazeador Louco começou. Na manhã seguinte ao ataque à casa dos Kearney, a notícia estampou a primeira página do principal jornal local. Espreitador anestésico, Sra. Kearney e filha, primeiras vítimas, dizia a manchete alarmante. A história descrevia em detalhes o ocorrido na casa dos Kearney, o misterioso gás de odor adocicado, a paralisia temporária de Aline e a fuga do suspeito pela escuridão. Esse acontecimento trouxe uma pergunta intrigante. Seria um caso isolado ou o início de uma onda de ataques? O efeito da reportagem foi imediato. Meton era uma cidade onde praticamente todos liam o jornal local. Assim, em poucas horas, a história do gazeador se espalhou por toda a comunidade como fogo em palha. Cada vizinhança passou a comentar o caso e não demorou para que outros relatos começassem a emergir.
Nos dias seguintes, outras pessoas procuraram as autoridades para relatar experiências semelhantes. Um casal, Orban Rafe e sua esposa, contou que 2 dias antes do caso Kearney, tinham acordado de madrugada com um cheiro pesado no quarto, seguido de náusea e paralisia por quase 90 minutos. Na mesma noite do ataque dos Kearney, outra moradora, a Sra. Hyder, disse ter sentido um odor esquisito que deixou seus filhos agitados e a fez sentir tontura e um peso na cabeça. Houve também o testemunho de uma mãe anônima que acordou com odor doce e encontrou seus filhos vomitando no quarto ao lado. Parecia que, de repente, um louco do gás rondava as casas de Meton noite após noite. O jornal local, diante dessa enxurrada de histórias, passou a cobrir fervorosamente cada novo caso. Mesmo na ausência de novos ataques confirmados, a imprensa mantinha um assunto em destaque. A atmosfera de tensão só fazia crescer o medo dos habitantes daquela cidade. O apelido, o gazeador louco de Meton, logo ganhou força. Manchetes chamativas pipocavam não apenas no jornal local, mas também na imprensa regional. Em menos de uma semana, o assunto do gazeador era assunto de conversas em toda Illinois, e repórteres de fora começaram a chegar à cidade em busca de novidades. Ao longo de 13 dias, foram reportados oficialmente 25 ataques ou avistamentos do suposto invasor. As vítimas descreviam sintomas parecidos: odor adocicado, formigamento e paralisia nas pernas, tontura, náusea e vômitos. Felizmente, ninguém morreu nem sofreu sequelas graves, mas o terror psicológico dominava a cidade. Com os relatos se multiplicando, as autoridades de Meton entraram em ação. O chefe de polícia local, Eugene C. Cole, mobilizou todos os homens da sua pequena força policial para investigar os ataques. No entanto, a cada chamado, os policiais encontravam pouco ou nenhuma evidência física. Nenhum rastro do intruso, além de eventuais pegadas sob a janela ou uma tela de um mosquiteiro cortada aqui e ali. A frustração só aumentava a cada tentativa de avançar com a investigação. Diante da gravidade da situação, reforços externos foram convocados. A Polícia Estadual de Illinois enviou tropas para ajudar a patrulhar as ruas, e até mesmo o agente do FBI apareceu na cidade para acompanhar o caso. Temendo que o suposto criminoso usasse algum tipo de agente químico, o Serviço de Guerra Química do Exército destacou especialistas para tentar identificar a substância misteriosa. Homens de uniforme militar, com equipamentos de detecção de gases, vistoriavam porões, armários e quintais em busca de pistas invisíveis. Uma das poucas pistas concretas surgiu em 5 de setembro de 1944. Naquela noite, o casal Core e Beulah Cordes retornou para casa por volta das 22 horas e deparou com um pano branco largado no alpendre ao lado da porta. Intrigada, a Sra. Cordes pegou o pano, que estava úmido, e levou ao nariz para sentir o seu cheiro. Imediatamente, sentiu uma onda de mal-estar percorrer o seu corpo, que ela descreveu mais tarde como um choque elétrico. Ela tropeçou com a face ficando dormente. Seus lábios incharam, a garganta ardeu e logo Beulah começou a salivar sangue e vomitar enquanto suas pernas ficavam temporariamente paralisadas. O pânico foi geral. Seu marido a arrastou para dentro e chamou um médico. A polícia recolheu o pano como evidência, suspeitando que tivesse sido embebido com alguma substância. Também encontraram próximo dali uma chave mestra gasta e um tubo grande de batom quase vazio, possivelmente objetos deixados pelo intruso. A prova encontrada, porém, se revelava um beco sem saída. As análises laboratoriais do misterioso pano não detectaram nenhum traço de químico conhecido que pudesse explicar a reação da Sra. Cordes. Era como se o tecido estivesse molhado apenas com água. A pista apenas atiçou ainda mais a curiosidade. O que quer que estivesse sendo usado para causar as intoxicações parecia não deixar rastro facilmente identificável. Enquanto isso, as chamadas de emergência não paravam. Patrulhas policiais corriam de um canto a outro da cidade atendendo alarmes, muitos deles falsos ou fruto de nervosismo. Moradores armados formaram grupos de vigilantes voluntários determinados a capturar o gazeador louco por conta própria. Preocupado com o rumo dos acontecimentos, a polícia fez um apelo público pedindo calma. Avisos foram emitidos nos jornais e rádios solicitando que os cidadãos não formassem milícias e evitassem circular armados à noite. Alguém ainda vai acabar morto e não vai ser pelo gás, advertiu um comissário de saúde pública, ressaltando o clima de histeria que dominava Meton. Apesar do reforço policial e da vigilância da comunidade, nenhum suspeito foi detido. Nada de palpável foi encontrado, nenhuma pegada conclusiva, nenhum frasco de químico e nenhuma máscara de gás abandonada. O gazeador louco parecia um fantasma, mantendo-se sempre um passo à frente das autoridades.
Conforme os dias avançavam, os ataques continuaram, traçando um padrão desconcertante. O horário dos incidentes concentrava-se sempre no fim da noite ou madrugada, quando as vítimas estavam dormindo ou sozinhas. Em todos os casos, um odor adocicado e enjoativo era sentido momentos antes dos sintomas. As pessoas acometidas descreviam sensações similares: formigamento dos membros, fraqueza súbita, tontura, às vezes náusea intensa e vômito, e quase sempre uma paralisação temporária das pernas. Curiosamente, as vítimas costumavam se recuperar completamente em pouco tempo, geralmente em menos de 2 horas, sem sequelas duradouras. Além disso, em muitas residências, outras pessoas presentes não sentiam nada, mesmo estando em cômodos próximos. Assim como no caso dos Kearney, em que Martha não percebeu o cheiro inicialmente, ou dos Rafe, que tinham hóspedes dormindo em outro quarto e ficaram bem. Esse detalhe tornava tudo ainda mais intrigante. Com a proliferação dos incidentes, algumas curiosidades chamaram a atenção. Em 13 de setembro, uma senhora chamada Bertha Birch afirmaria ter vislumbrado o suposto gazeador e, para a surpresa de todos, disse tratar-se de uma mulher vestida como homem fugindo pela sua janela. Chegaram a ser encontradas pegadas na terra fofa perto da casa, reforçando essa possibilidade. Em outro episódio, vizinhos reportaram ter visto um vapor azulado se dissipando no ar e ouvido um zumbido de motor próximo, como se algum dispositivo estivesse sendo usado para bombeamento de gás. E houve ainda o estranho depoimento de Edna James, uma dona de pensão que também era cartomante. Ela afirmou ter topado com uma figura que parecia um macaco, de braços longos, segurando o que parecia uma pistola de pulverização, que então teria liberado 3 nuvens de gás que deixaram Edna com braços e pernas dormentes. Apesar das discrepâncias, formou-se na imaginação coletiva a imagem de um agressor padrão, um indivíduo alto, magro, vestido de roupas escuras, talvez usando o boné justo na cabeça e empunhando algum tipo de aparelho semelhante a um pulverizador para espalhar o gás. Essa descrição, originada do testemunho de Bert e Aline Kearney, repetia-se de boca em boca e foi reforçada pelos jornais locais. Mas valia notar que nenhum observador, exceto Bert e Edna, teve uma visão clara do suspeito. Em muitos casos, o gazeador era apenas um vulto avistado de relance. Ou até mesmo nem isso. Às vezes, as vítimas apenas sentiam um cheiro e adoeciam sem ver o seu agressor. Os eventos ocorreram em diversos pontos de Meton, sem um padrão geográfico óbvio, o que tornava difícil prever onde o próximo ataque poderia ocorrer. Casas em ruas diferentes e, por vezes, várias ocorrências na mesma noite em áreas distintas indicavam que, se fosse uma única pessoa, ela se deslocava rapidamente ou contava com alguma estratégia muito bem elaborada. Por outro lado, a dispersão dos relatos também levantava a possibilidade de imitação ou engano. Será que todas aquelas pessoas realmente sofreram um ataque do mesmo autor? Ou será que, conforme a história se espalhava, alguns incidentes tinham explicações mais mundanas, confundidas pelo medo vigente? Os dias passavam e a paranoia coletiva se consolidava. Moradores trancavam suas casas meticulosamente ao anoitecer, verificando se todas as janelas estavam fechadas. Algumas pessoas chegaram a deixar baldes de água com amônia perto das portas. Uma dica caseira que circulava para neutralizar gases, embora ninguém soubesse ao certo que substância estava sendo utilizada. Meton, que outrora dormia de portas abertas numa noite de verão, agora vigiava e temia cada sombra. Com o fenômeno alcançando proporções alarmantes, todo mundo tinha uma teoria sobre quem, ou o que, seria o gazeador. Ao longo e após os eventos de 1944, 3 hipóteses principais se destacaram para explicar o mistério. A princípio, a hipótese natural era de que havia de fato um agressor à solta, um indivíduo possivelmente perturbado ou com alguma motivação obscura. A polícia chegou até a elaborar uma lista de suspeitos em potencial. Cogitou-se um químico local descontente ou algum vândalo violento se divertindo de forma sádica. Até mesmo a possibilidade de um espião ou prisioneiro de guerra foragido foi aventada. Um dos nomes que surgiram posteriormente foi de Farley Llewellyn, um morador de Meton conhecido por ser habilidoso em química e por manter um laboratório improvisado no porão de casa. Farley, segundo conhecidos, era um sujeito recluso e tido como excêntrico. Alguns relatos diziam que ele enfrentava problemas de alcoolismo e carregava ressentimento contra a comunidade que o isolava. Essa teoria traçava um perfil de cientista louco vingativo, atuando sozinho. Contudo, nenhuma prova concreta jamais veio à tona ligando Farley ou qualquer outro suspeito aos incidentes. Nenhuma testemunha conseguiu identificar alguém de forma definitiva e nenhum artefato, como um frasco de gás ou equipamento, foi recuperado para incriminar um agressor. Assim, embora a ideia de um criminoso real
parecesse plausível, ela nunca pôde ser confirmada. Desde cedo, as próprias autoridades de saúde de Meton passaram a considerar que muitos casos poderiam ser explicados pela psicologia coletiva. Em 12 de setembro de 1944, o comissário de saúde Thomas V. Wright, em uma declaração pública, disse: "Não há dúvida de que existe um maníaco do gás que fez diversos ataques, mas muitos dos ataques relatados não passam de histeria. O medo do homem do gás está totalmente fora de proporção em relação à ameaça do gás relativamente inofensível que ele está espalhando. A cidade inteira está doente de histeria." De fato, após 2 semanas de investigações frustradas, o próprio chefe de polícia deu um passo além. Ele anunciou à imprensa que talvez não tivesse havido ataque nenhum, que os cheiros e sintomas poderiam ter sido desencadeados por substâncias comuns de fábricas locais, carregadas pelo vento e somadas à imaginação fomentada pelo medo. Com essas declarações, a tese de histeria em massa ganhou força. Estudos posteriores argumentaram que a ansiedade causada pela guerra predispôs a população a sintomas psicossomáticos coletivos. O caso chegou a ser considerado como um dos mais puros surtos de histeria coletiva já registrados. De acordo com essa hipótese, não havia um gás real envenenando as pessoas. O que havia era um contágio de medo. Os moradores, ao ouvirem sobre ataques nas redondezas, ficavam hiperalertas. Qualquer odor fora do comum, como um produto de limpeza, a gasolina do carro na garagem ou flores do jardim, poderiam disparar pânico e até sintomas físicos reais, como hiperventilação, dormência e até náusea. Esse fenômeno é conhecido como doença psicogênica em massa, em que um grupo de pessoas partilha a crença de estar exposto a algo perigoso e desenvolve sintomas mesmo sem uma causa concreta. No caso de Meton, a teoria explica, por exemplo, por que tantas vítimas tiveram recuperações rápidas e nenhuma lesão permanente, apesar do temor de um gás misterioso. Outra hipótese considerada foi a de um acidente industrial encoberto. Meton, como mencionado, abrigava uma fábrica engajada na produção para a guerra, a Atlas Imperial. Gases industriais eram utilizados nos processos fabris. Por exemplo, tetracloreto de carbono e tricloroetileno, solventes com odor adocicado utilizados na limpeza de peças metálicas e na fabricação de munições. Ambos os químicos podem causar sintomas como fraqueza, náusea e irritação sinalados em quantidade suficiente. O chefe Cole especulou que ventos noturnos poderiam estar carregando esses vapores até os bairros residenciais. Essa teoria sugeria que alguns moradores realmente inalaram pequenas doses de gases tóxicos do ambiente e que os casos restantes eram histeria induzida pelo pânico. No entanto, a Atlas Imperial veementemente negou essa possibilidade. Além disso, inspetores do Departamento de Saúde Estadual haviam recentemente atestado a segurança da fábrica. Assim, embora teoricamente possível que odores industriais pudessem ter confundido alguns moradores, a hipótese industrial isoladamente não explicava todos os eventos, especialmente os casos em que alguém teria visto um invasor ou encontrado um pano misterioso. Ainda assim, é concebível que uma conjunção de fatores tenha ocorrido. Talvez um odor químico real no ar desencadeou o primeiro susto e daí em diante a imaginação e o medo fizeram o restante. Os incidentes cessaram tão misteriosamente quanto começaram, após as enfáticas declarações do chefe Cole e do comissário Wright de que muito do ocorrido era resultado de medo exagerado. Praticamente nenhum novo ataque convincente foi registrado. Era como se, ao nomear o fantasma como uma histeria, as autoridades quebrassem o feitiço coletivo. A população de Meton, exausta após 2 semanas de tensão noturna, começou a finalmente dormir em paz novamente. Pouco a pouco, as patrulhas cidadãs se desmobilizaram, as armas voltaram para as estantes e a rotina do interior reassumiu seu curso. No fim de setembro de 1944, Meton recuperou a sua tranquilidade, porém, não sem carregar cicatrizes psicológicas e uma certa vergonha comunitária. As manchetes finais sobre o caso já traziam a narrativa da exposição do engano. A polícia atribuiu os eventos a vapores industriais e histeria, praticamente absolvendo Meton de ter um maníaco à solta. No entanto, para muitos, aceitar a ideia de não existir um culpado tangível significa permitir que o mistério permaneça sem uma solução definitiva. E se afinal tivesse havido mesmo um intruso real que simplesmente parou ou foi embora? Essa possibilidade, embora remota diante das evidências, ou da falta delas, permitiria que o enigma do gazeador louco continuasse vivo no imaginário, pois um mistério não resolvido sempre desperta fascínio. Passadas 8 décadas, o gazeador louco de Meton entrou para o grande catálogo dos grandes mistérios não resolvidos, ainda que a explicação mais aceita seja bastante mundana.
O caso é hoje frequentemente citado em livros e artigos acadêmicos como um exemplo didático de histeria coletiva em tempos de estresse. Entretanto, o fascínio pelo enigma também gerou espaço para folclore e especulação. Em círculos de mistérios não solucionados, o gazeador de Meton figura ao lado de lendas como Spring Hill Jack de Londres, figuras enigmáticas que teriam aterrorizado comunidades e nunca foram capturadas. Para a cidade de Meton em si, o legado é ambivalente. Por um lado, por muitos anos predominou um certo embaraço coletivo. Ninguém queria ser lembrado como a cidade que se apavorou com o homem do gás imaginário. Logo após o incidente, Meton chegou a ser alvo de piadas na imprensa nacional e até em desenhos animados da época. Por outro lado, com o passar do tempo, a história do gazeador louco tornou-se uma espécie de lenda local. Há quem a relate quase com orgulho divertido, como um capítulo peculiar na história da cidade. No fim, esse caso continua desafiando explicações simples. Talvez tenha sido um caso de histeria coletiva em tempos de guerra, ou talvez tenha sido um agressor real, cuja identidade se perdeu no silêncio das ruas adormecidas da cidade. O tempo pode ter apagado as provas, mas não as perguntas. O que realmente aconteceu nas noites sufocantes de setembro de 1944? Terá sido apenas medo, ou alguém, ou algo, realmente rondava Meton? E esse foi o vídeo de hoje. E aí, o que você acha que realmente aconteceu em Meton? Foi uma histeria coletiva ou realmente algum louco estava envenenando a população? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.